Eu quero falar com você que está contratando vendedores de forma errada, mas a culpa não é sua. Você está fazendo as mesmas perguntas que todo gerente comercial, que todo líder ou recrutador faz. Qual é a sua experiência? Como é que você lida com rejeição? Como é que foram seus números? Pois é, existem 7 perguntas muito específicas que revelam de verdade se alguém tem um DNA de vendedor. E provavelmente você não está perguntando nenhuma delas da maneira certa. E o pior que isso, existem líderes destruindo suas equipes com estratégias de motivação que funcionam exatamente o contrário do que a neurociência comprova. Esse é o último vídeo aqui da série do livro que eu estou fazendo, Venda a Mente Não ao Cliente, do Jürgen Klarik. Já foram 8 outros vídeos que estão aqui no canal. Se você não assistiu algum, está lá no histórico dos vídeos, então assista esses vídeos, porque isso vai te dar uma base de tudo aquilo que eu já discuti sobre neurociência aplicada com esse livro do Jürgen Klarik, que é um livro de 2017, eu li esse livro em 2018, já o li depois 2 vezes, e isso mudou completamente a maneira como eu enxergo sobre vendas. Então, neste último capítulo do livro, que é o capítulo de número 9, contratação e motivação de equipes de vendas, se você recruta, lidera equipe de vendas, se você quer transformar seu resultado, esse vídeo vai ser um manual e você vai ter que voltar aqui para assistir outras vezes, porque eu acredito que isso pode fazer total diferença na hora de você montar o seu time de vendas. Sou Leandro Moura, eu atuo na área de vendas há 21 anos, 17 anos de mercado corporativo, 4 anos empreendendo e hoje eu treino equipe de vendas e também faço mentoria comercial. O meu propósito aqui no meu canal é muito simples, é o de transformar a sua mentalidade de vendas, te ensinando a vender com conexão, técnica e processo. E nós temos um mantra aqui também, que é o mantra Somos Singulares. Seja singular, porque cada processo de negociação é único e singular. Bora lá? Bora começar? Aqui no capítulo 9, o autor ele vai começar trazendo aí uma reflexão. Por que a gente está contratando errado? E ele vai começar com uma verdade que ninguém quer ouvir, mas que explica porque metade das equipes de vendas estão queimadas, desmotivadas e saindo da empresa. Contratar já não tá fácil, né, gente? O mercado tá bem difícil para contratação de vendedores. E aí, ele diz o seguinte: você pode estar trazendo para sua equipe pessoas que não têm DNA de vendedor, mas você mesmo não sabe reconhecer isso na entrevista porque ninguém te ensinou o que você realmente tem que procurar. Depois, quando essa pessoa chega na sua empresa, você até tenta motivá-la com comissão, com bônus, com várias coisas, com competição, mas você entende que somente isso não tá funcionando. E o pior, você acaba motivando essas pessoas a sair das empresas. Gente, eu tenho pegado currículo de vendedores com 2 meses de casa, 3, 4, 6 meses no máximo. As pessoas estão pulando de uma empresa para outra. O Jürgen Klarik, ele vai dizer o seguinte, que ele passou por diversas empresas, entrevistou muitos vendedores, milhares de vendedores, e ele entendeu que existe um padrão neurológico muito específico que separa quem realmente vende bem de quem apenas parece vender bem. E a boa notícia é que você consegue ver isso em uma entrevista muito bem feita e conduzida. Eu quero trazer para vocês então as 7 perguntas que vocês podem fazer. E a pergunta de número 1 é: você tem muitos amigos? Essa primeira pergunta parece simples, mas é uma porta aberta para entender como essa pessoa constrói relacionamento. Ele diz o seguinte: uma pessoa que tem poucos amigos nas redes sociais é uma pessoa que provavelmente tem dificuldade de criar relacionamentos no mundo onde as pessoas estão se relacionando de forma digital. Mas aqui entra uma nuance que é muito importante. Não é só a quantidade também que é válida, e sim a qualidade. Como é que as pessoas usam a qualidade desses contatos para criar relacionamentos estratégicos e intencionais? Como é que você pode usar isso comercialmente? É uma outra pergunta que você pode fazer. Se a resposta for, não, eu só tenho rede social para postar foto dos meus filhos, você pode descobrir que essa pessoa ainda não virou um profissional que tem uma mentalidade comercial. O autor ele diz algo que choca muita gente: menos de 5% dos vendedores que ele treina tem o LinkedIn realmente profissional. Realmente profissional, tá? Menos de 5%. Gente, é muito pouco. As pessoas elas têm que entender que redes sociais são vitrines da nossa forma de trabalhar, da nossa trajetória. E ele explica o motivo. Ele fala o seguinte: redes sociais não foram feitas para vender, né? Elas foram feitas para você se relacionar. Mas se nem isso as pessoas estão fazendo para se relacionar, imagina elas usarem as redes sociais estrategicamente para vender. Quando você faz essa pergunta e a pessoa ela entende isso com clareza, você identificou alguém que vai vender com relacionamento e não com base somente na pressão, e não vai ficar também dependendo somente do lead que chega no tráfego pago. Por quê? Porque ela tem contatos, ela tem pessoas que podem ajudar. A segunda pergunta que ele coloca aqui no capítulo 9 é: quais desafios você venceu na vida? Aqui você vai sair da superfície e vai entrar no campo de resiliência real. Quando você pergunta qual foi o seu maior desafio que você enfrentou na vida e como que você superou isso, a resposta ela vai revelar tudo sobre como essa pessoa processa ali a frustração dela. Se a pessoa responde com uma história onde ela venceu pela força de vontade, onde ela não desistiu mesmo quando tudo apontava para o fracasso, aí você identificou um grande vendedor. Agora, se a resposta é vaga, ou ela culpa o contexto, culpa outras pessoas, muda de assunto, você simplesmente descobriu que essa pessoa ela não tem resiliência para enfrentar o que ela precisa enfrentar para que ela venda mais. Pergunta de número 3: quais são as suas responsabilidades sociais com a sua família, com seus amigos? Essa pergunta ela vale ouro. Por quê? Porque ela revela uma necessidade real. E quando a gente fala de necessidade real, a gente ativa um instinto de sobrevivência.
neurociência, o Cleric, ele é bem prático. Ele diz o seguinte, ó, procure pessoas com responsabilidades reais, que tenha aluguel para pagar, filho para criar, carro financiado, filho na escola, faculdade para pagar. Por quê? Porque as pessoas elas precisam de um motivo. Eu tinha um líder que falava o seguinte, vendedor bom precisa de boleto para pagar. Isso às vezes pode soar muito duro, mas é o verdadeiro ponto de vista da neurociência para a gente motivar as pessoas a entregar melhores resultados. Quem não deve nada, não teme nada. E quem não teme nada, muitas vezes também não vende nada com urgência genuína. Sabe o que você precisa? De pessoas na sua equipe que tem uma razão real, visceral para vencer. Não é porque essa pessoa é legal, mas é porque ela precisa de verdade. E claro, que também tenha fit cultural, que também saiba ali se comunicar com o seu público ideal. Então, quando você pergunta quais são as suas responsabilidades, você está perguntando indiretamente o quanto você precisa realmente fazer isso funcionar. A quarta pergunta é: quanta coragem você tem e quais são as provas dessa coragem? Coragem é tomar café da manhã, almoçar, jantar, viver com uma voz interna todos os dias dizendo: você vai conseguir, você pode, você vai fazer o seu melhor, mesmo quando ninguém está ouvindo. Coragem é ter disciplina, é ter consistência, é acreditar em si mesmo quando o mundo inteiro está ali te dizendo que você não vai conseguir. Gente, como eu já falei pra vocês, trabalhar com vendas é emocionalmente desgastante. E eu gostei muito de uma citação que ele trouxe, que ele diz o seguinte: ele não concorda com aquela fala que nós temos quando a gente é criança, quando a gente perde alguma coisa, que o nosso pai diz o seguinte, ou a nossa mãe: não se preocupe, meu filho, o importante é participar. Parabéns, você acabou de começar a formar um perdedor desde os 7 anos. Gente, isso aqui sou eu, é o Cleric que tá dizendo, tá? Não sou eu, não. Mas eu concordo com ele. A coragem se constrói desde cedo e depois se mantém com a autodisciplina. Quando você entrevista alguém, peça exemplos de coragem. Campeonato de esporte, onde essa pessoa competiu sozinha, contra quem, contra quantas pessoas, um negócio que ela criou do zero, uma decisão de viajar sozinha, um momento que ela enfrentou uma autoridade porque ela sabia que estava certa. Essa resposta vai revelar tudo sobre a coragem real dessa pessoa. Não a fala que ela tem, mas a que ela prova que vive. A quinta pergunta é: qual é a sua paixão? Essa é uma pergunta que separa os imitadores dos genuínos, tá? Porque ele diz que existem 2 tipos de paixão. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Existe a paixão contemplativa, que é aquela que você sente, que você pensa, que você torce. E aquela paixão que é a realizadora, que é aquela que você faz. Eu vou dar um exemplo pra vocês, olha só. Se alguém disser pra você: eu sou apaixonado por futebol, eu vou aos estádios todos os domingos, eu grito pro meu time. Tem paixão? Tem paixão. Mas essa é uma paixão contemplativa, é uma paixão de observação. Agora, se essa pessoa disser: eu sou apaixonado por correr, eu tô treinando pra uma maratona e eu quero quebrar meu recorde pessoal, aí sim é uma paixão realizadora, é uma paixão de ação. E os verdadeiros vendedores, eles executam, eles realizam, eles não ficam só na contemplação ou na observação. Essa é uma diferença que pode parecer sutil, gente, mas é gigante, porque quando você coloca uma pessoa apaixonada contemplativa numa equipe de vendas, ela vai ser ótima em conhecer o produto, em ler sobre a concorrência, em pensar em estratégias, mas na hora de executar, ela vai colocar o corpo dela fora, ela vai tirar o corpo dela de jogo, ela vai entender que aquilo ali é muito difícil e ela vai ter muita dificuldade em transformar essa paixão em resultado. Ela vai procrastinar, vai deixar para depois, principalmente para prospectar novos clientes. A paixão realizadora é o combustível que move o vendedor de verdade. É aquela que deixa a pessoa acordando cedo, estudando até tarde, experimentando novas técnicas porque ela não consegue não fazer aquilo. A pergunta de número 6 é: qual é o seu nível de ambição? E aqui o Cleric, ele toca num tabu muito cultural, que explica por que tantas pessoas não prosperam, principalmente nós latinos-americanos. Se você perguntar para um latino-americano se ele é ambicioso, provavelmente 85% vão responder que não. Por quê? Porque a ambição ela não foi ensinada para nós. A gente encara a ambição como algo errado. É mais fácil um camelo passar do buraco da agulha do que entrar no reino dos céus. E é até cultural. Nos Estados Unidos, se você pergunta isso, a ambição ela é uma virtude. Em muitos países aqui da América Latina, infelizmente, ela é vista como fraqueza, como materialismo, como ganância. E qual é o resultado disso? Pessoas que não conseguem nem dizer em voz alta que querem o sucesso porque tem medo de parecer gananciosas, elas não vão prosperar. Mas aí o autor ele é bem claro. Quem não tem a ambição de ter um carro para sua família, dificilmente vai ter um carro para a família. Quem não tem a ambição de se tornar líder, dificilmente vai liderar. Quem tem medo de dizer que é ambicioso, raramente vai ser um bom vendedor. Então, a ambição é um fator que impulsiona as pessoas a executarem e a quererem mais. O vendedor, ele precisa ter ambição de ter ganhos maiores, não por ganância, mas porque o dinheiro representa liberdade, respeito, capacidade de cuidar da família de uma forma melhor. Quando você entrevista alguém, seja direto. O que você quer ganhar nessa venda? O que você quer alcançar no seu próximo ano? Qual é a sua meta? Qual é o seu sonho pessoal? Esse sonho envolve coisas, envolve família? O que envolve? A resposta ela vai revelar se essa pessoa é ou não é um vendedor de verdade. Se ela consegue olhar nos seus olhos e dizer: eu quero ganhar dinheiro porque eu quero dar o melhor para minha família. E aí, se essa pessoa tem essa capacidade, você encontrou alguém. A última pergunta é: quanto você se frustra? E o que você faz para resolver? Quanto e não quando? Essa é a última pergunta. E é aqui que você vai entender como é que a pessoa ela encara o fracasso. A gente sabe que em vendas a gente vai ouvir muitos nãos. Para um bom vendedor, frustração é gasolina, não é garrafa. Quando algo não funciona, ele reformula, tenta outro ângulo, busca uma outra solução. Quando alguém responde: me frustro, mas eu encontro solução, mudo de estratégia, toco para frente,
você acaba de encontrar um excelente vendedor. Agora, quando alguém te responde, eu me frustro, eu fico mal, eu fico dias pensando no fracasso, você descobriu por que essa pessoa não vai vender com eficiência. E aí ele traz até um relato pessoal de que ele tinha muito medo de palco e ele precisou trabalhar muito isso, fez terapia, fez cursos de oratória. Eu sou professor de oratória também, de comunicação. E hoje o Cleric, ele venceu esse medo, ele dá cerca de 70 a 80 palestras por ano no mundo todo. Então assim, gente, nunca é tarde pra gente superar um desafio. Todas as competências e habilidades, elas são treináveis, né? Bom, agora que você sabe como é que você pode contratar alguém de verdade, vem a próxima parte. Como é que eu mantenho essa pessoa motivada? E aqui o autor, ele revela algo que a maioria dos líderes comerciais nunca entendeu. Dinheiro não é o mais importante na mente de um vendedor. Todo mundo acha que sim, mas não é. Eu já tive essa experiência também. Quando eu liderava equipes comerciais, eu tinha consultores, quando eu estava no mercado CLT, eu tive pessoas da minha equipe que chegaram em mim assim, chorando, dizendo, Leandro, eu fiz o processo seletivo numa outra empresa, tive a proposta de um salário maior, mas eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar com você, eu gosto de fazer parte dessa família, de algo maior. Não é só sobre dinheiro. E é exatamente aí onde está ou estão as motivações de cada pessoa. Aqui agora vem um detalhe que a maioria dos gerentes comerciais, as empresas, elas descartam completamente sobre reconhecimento. Sim, é importante fazer reconhecimento para um vendedor, para um profissional de vendas, mas não só para a pessoa, mas também envolver a família. É a família que segura as pontas emocionais. E aí a gente tem lá nossas cerimônias, nossos congressos para premiar os melhores vendedores, mas só premia na frente de colegas e a família está em casa. A família não sabe com quantas pessoas ele competiu, o que ele precisou fazer para vencer e ganhar aquilo. Quando ele chega em casa e ele vai dizer lá para a família, né, eu fui o melhor vendedor do mês, a esposa pode responder, tá, que ótimo, parabéns, e pronto. O reconhecimento, ele se perde por completo. Então, envolva a família. É uma sugestão que ele dá no livro e eu concordo bastante. E uma maneira de compensar essa lealdade do vendedor é dizer o seguinte: amanhã às 2 da tarde eu vou ter sua casa, trazer um almoço especial, quero que você convide aí 10 pessoas da sua família, dos seus amigos, porque eu vou te homenagear lá no meio das pessoas que você gosta, que você ama. E eu parei pra pensar no impacto disso. Qual que é o impacto que isso traz, né? O seu gerente vai até sua casa com a sua esposa olhando, seus filhos olhando, seus vizinhos sabendo do reconhecimento. Gente, isso é poderoso, porque você tá reconhecendo que a família é tão importante quanto a equipe profissional. E para um vendedor, a família sempre vem em primeiro lugar. E o autor, ele fecha com um aviso ético que é tão importante quanto qualquer técnica desse livro, desses vídeos aqui que eu trouxe para vocês. Use isso como uma forma de ajudar a vender coisas que, acima de tudo, melhorem a vida das pessoas. Como eu falei para vocês, vender é resolver problemas na vida das pessoas. Se você hoje negociar algo que não atende a esse objetivo, não use a estratégia de neurovendas, porque ela foi criada para gerar valor ao ser humano. E agora a gente chega no final dessa jornada inteira, foram 9 vídeos, planando aí 10 capítulos deste livro incrível. Você aprendeu sobre o cérebro reptiliano, sobre simbolismo, sobre neurodicas, sobre estrutura de discurso, sobre liderança, sobre o coração do vendedor. E agora sobre como contratar e motivar bem um profissional de vendas. Gente, é muita coisa. É conhecimento que pode mudar milhares de vidas. Mas conhecimento é só informação se ele não tiver ação e execução. E eu quero finalizar com o nosso mantra. Seja singular, sua jornada, seu desafio, a sua superação, tudo isso é único e singular. Quando você vende com autenticidade, com paixão genuína, com um propósito real de impactar a vida de outras pessoas, aí sim você está vendendo de verdade. Eu vou citar aqui uma frase que ele encerra este livro, olha só. O sucesso chega para aqueles que estão ocupados em buscá-los. Você chegou até aqui, você lutou contra o seu próprio cérebro para aprender algo novo. Você escolheu crescer. A escolha é sua, sempre foi sua. Obrigado mais uma vez por ter vindo comigo nessa série de vídeos. Obrigado por cada minuto que você dedicou a entender neurociência, a entender pessoas e a entender a si mesmo. Agora, vai lá, faz um bom recrutamento com inteligência, motiva as pessoas com coração para que vocês vendam com propósito e entreguem resultados diferentes. Lembre-se sempre, o sucesso é para quem está ocupado em buscá-lo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui qual foi a sua maior aprendizagem dessa série inteira, porque essas conversas nos comentários, elas continuam sendo um lugar muito importante aqui. Lembra que eu falei da comunidade? As pessoas podem aprender com a sua história. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Isso me diz muito sobre você e a gente se vê até breve. Logo tem mais análise de livros e eu quero trazer ainda muito conteúdo para vocês. Pra gente finalizar, seja singular, escreve aqui #seja singular, porque eu vou saber que você esteve aqui até o final. Um abraço e até mais.